As grandes emissões que nós temos são desmatamento e as emissões de carbono pelos combustíveis fósseis, que são carvão, derivados de petróleo, gás natural, etc. Desde o início da produção regular de automóveis em 1900 até hoje, a frota mundial atingiu a marca de 1 bilhão de unidades. O problema energético tem que ser atacado, antes de mais nada, no perfil da demanda. Ou seja, nós temos que caminhar para estilos de vida e estilos de desenvolvimento menos gulosos em termos de energia. Estou aí no táxi há 22 anos. O grande problema, principalmente das grandes capitais, o volume de carros aumentou, a cidade cresceu e a infraestrutura permanece a mesma, é o caos. Dizem hoje temos 6 milhões, amanhã vamos ter 12 milhões de veículos em São Paulo. Não vamos ter 12 milhões de veículos. E São Paulo vai parar antes de ter 12 milhões de veículos. Começa a tomar corpo o grande vilão desse processo: a quantidade de poluentes que uma sociedade populosa e indisciplinada lança na atmosfera. Basically, by the use of fossil fuels and also the destruction of tropical forests, we are transforming the Earth's climate into something which is hostile to life on Earth and hostile to human life. So it's absolutely essential we create a new energy base. Já existe um aquecimento, o prenúncio do aquecimento global nas cidades. Essas ilhas de calor, elas são exatamente a mesma coisa em escala menor do que pode acontecer com o planeta em escala maior. Com uma diferença. Além de se reter calor, se retém poluentes. E os poluentes atmosféricos vão fazer com que a gente não consiga separar bem o oxigênio que a gente precisa das impurezas que vêm junto. A partir da década de 70, sinais incontestáveis das alterações climáticas e danos ao meio ambiente puseram a humanidade em alerta. Esse cenário nos trouxe a realidade do século XXI. Números alarmantes em relação ao aquecimento global. A questão de mudança climática, ela é uma questão de um tamanho desproporcionalmente maior do que todas as questões ambientais que a gente já viveu no planeta. Já existe evidência de derretimento na calota polar, já existe mudança de padrão de precipitação. Climate change is not linear and gradual. At a certain point, you cross one of those thresholds and there's an abrupt change and it becomes very hard to change back. We're already seeing responses in nature to the climate change that has already taken place, some of them quite dramatic, like the oceans becoming more acid, some threshold changes in ecosystems, and that's with just 3/4 of a degree of temperature increase. Where I come from is the first place on Earth where people feel the changes. The big ice from 5 kilometers on the average is now less than 2.5 kilometers. Now we can only travel on land, not on the water. So we feel it immediately. It's affecting us. We will hunt the whales from the ice. We cannot do that anymore. The impact of climate change on the poor is much more serious than the impact on rich people. And if we allow this to happen, then the difference between rich and poor will become even bigger. So we have to take action. Quanto mais pobres, mais ameaçados ainda, mas todos estamos. E claro que quem pode mudar o curso das emissões não são os pobres, são os países de renda alta e de renda média. The impact on the natural world can be very serious, and at a certain point, you can actually have it affecting the Amazon itself and having something called Amazon dieback. But I expect long before you get to that, deforestation
could undercut the rain machine of the Amazon, which feeds rain to Mato Grosso and parts of Sao Paulo and northern Argentina. So the climate change is real. It's actual, visible, feelable within you. Aparece um dos pontos críticos da discussão ambiental dos dias de hoje: o balanço de carbono. Basicamente, o que nós temos é a necessidade de sair dos combustíveis fósseis. É necessário que uma transição para uma economia de baixo carbono. Para fazer a transição para uma economia de baixo carbono se precisam duas coisas fundamentais. Por um lado, substituir a matriz energética mundial e, segundo, parar o desmatamento. A questão da expansão continuada do desmatamento é ilógica, ela é muito baseada numa cadeia de atividades ilegais e que essa cadeia ilegal ela só consegue sobreviver em função da continuidade do desmatamento. Quer dizer, o lucro maior é no desmatamento, na exploração predatória de madeira, clandestina, ilegal, na grilagem de terras públicas. Se não interrompermos o ciclo da ilegalidade, não há muita salvação, solução. O apocalipse para a floresta amazônica chegará nesse século. A conclusão é de que a situação está se agravando. Quase todo ano nós fazemos sobrevoo sobre a Amazônia e a surpresa, o choque é que quando você voa em cima de áreas que são consideradas como floresta natural, você vê que já está tudo penetrado por pequenas trilhas, pequenas clareiras onde as pessoas estão entrando para arrancar a madeira, para caçar, para fazer garimpo. O Brasil tem terras agriculturáveis em uma escala gigantesca para produzir etanol e biodiesel de soja que não desmata a Amazônia. Mas para isso se precisa uma ruptura histórica. Há uma inércia histórica na Amazônia, que é uma inércia da sociedade brasileira, que é a inércia de Brasil se construiu desmatando. Pode-se ter uma política que discipline isso, mas essa política tem que ser com a maior urgência explicitada e adotada e aplicada. I think what we need is a huge cultural response. And both Brazil and India can jointly, through their ancient cultural roots, in coming out as forest civilizations, lend a new guidance to the world. And the forest is our ultimate home, not an obstruction in the way to be chopped down. O aquecimento global coloca-nos em uma situação em que temos que nos mover. A única saída é transformar o discurso da sustentabilidade em uma ação estratégica. Os biocombustíveis são importantes na transição para uma economia de baixo carbono. Mas uma economia de baixo carbono envolve muitos processos simultâneos e complementares que é importante ter claro porque os biocombustíveis são apenas Basicamente é o seguinte: primeiro, o aumento generalizado da eficiência energética no mundo, no uso da energia elétrica nas residências, nos lugares de trabalho e no transporte. Segundo, reduzir progressivamente o uso de combustíveis fósseis, tanto na eletricidade quanto no transporte. Aumentando o quê? O uso de energia eólica, solar, hidroelétrica, biocombustíveis e nuclear. Terceiro, precisamos parar o desmatamento no mundo, e não apenas parar o desmatamento, sino também reflorestar áreas já desmatadas e até florestar áreas que não tiveram floresta historicamente.